No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa métrica de capitulação aqui que o Giovanni Rosa comentou no X, no antigo Twitter, e eu achei muito interessante. Isso daqui pode mostrar que o preço do Bitcoin pode ter corrigido para trocar os Bitcoins de mãos, ou seja, tirar os Bitcoins das mãos fracas e colocar nas mãos fortes, nas baleias, nos investidores de longo prazo, no Smart Money. Então vamos falar um pouco sobre esse indicador. É claro que o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então a gente não tem como prever o futuro com certeza, certo? Porque existem inúmeras variáveis, mas é interessante dar uma olhada em alguns indicadores, em alguns dados, em alguns gráficos para entender melhor o que está acontecendo. Então vamos dar uma olhada aqui no post do Giovanni Rosa, e daí ele explica esse indicador e depois, vamos ver aqui, eu consigo ampliar, né? Então ele explica esse indicador aqui, deixa eu fechar aqui, e depois, se a gente voltar aqui, ele mostra como é que esse indicador está hoje em dia. Ou seja, a métrica de capitulação aumentou muito mais. E isso é bastante interessante e pode denotar aí uma reversão, talvez, no preço do Bitcoin. Então vamos falar sobre isso. Antes disso, vamos só situar vocês aqui no preço do Bitcoin, que está em $91 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, uma certa volatilidade, ele subiu para 92, quase $93 mil. Depois caiu de novo para quase $80 mil. Então está mais ou menos nessa faixa, né? Variando bastante. A primeira coisa interessante aqui é o Fear and Greed Index, que é um indicador que eu venho mostrando para vocês há algum tempo, que está em 15, ou seja, está em medo extremo. E é interessante que esse indicador, ele não costuma ficar durante muito tempo em medo extremo. Geralmente ele fica em medo extremo durante um tempo e depois ele sobe, certo? Então, como ele está em medo extremo, seria estranho, né, ver o preço desabando para baixo assim de forma ininterrupta. Eu acho que alguma correção para cima, mesmo que ele continue caindo, é bastante provável. Mas o que eu achei interessante aqui desse post no X é que ele mostra que, na verdade, isso aqui pode não ser um bull market, mas apenas o que algumas pessoas chamam de capitulação, ou seja, uma correção de preço que faz com que as weak hands, as mãos mais frágeis, aí se desfaçam das suas posições e daí investidores de longo prazo entram mais forte e o ciclo de alta continua. Então vamos ler aqui o post do Giovanni Rosa. Bom, então abre aspas aqui, né? A métrica de capitulação representa uma leitura quantitativa do comportamento emocional e financeiro extremo dos investidores durante períodos de queda acentuada do mercado. Seu racional baseia-se na ideia de que os grandes pontos de reversão, ou seja, os fundos locais ou globais, ocorrem quando há exaustão total dos vendedores. Ou seja, quando os participantes mais frágeis, as weak hands, cedem às pressões do medo e vendem seus ativos com prejuízo expressivo. A métrica mensura o volume de vendas realizada com perda e aplica uma ponderação quadrática à diferença entre o preço de venda e o custo com base de cada unidade de Bitcoin. O que isso significa? Então, com isso, as perdas maiores têm peso desproporcionalmente elevado, refletindo o impacto psicológico e financeiro muito mais intenso que causam em comparação a pequenas variações. Para eliminar ruídos e capturar apenas tendências consistentes, a métrica é suavizada por uma média móvel exponencial de 7 dias. Picos na linha vermelha representam momentos de intensa capitulação. Aqui é a parte mais importante, né? Estamos em um pico aí dessa linha vermelha. Eu vou mostrar o gráfico atualizado depois, aqui a explicação primeiro, né? Então, períodos em que o desespero domina o mercado e a pressão de venda alcança seu ponto máximo. Historicamente, esses picos precedem as reversões, marcando a transferência de Bitcoin de mãos fracas para mãos fortes, ou seja, as strong hands. Então, se a gente pegar aqui no passado, né? No passado, sempre que esse indicador ele sobe muito, a gente costuma ter uma reversão de preço, com preço subindo, né? Mesmo em períodos de baixa, por exemplo, aqui, certo? Que era aqui em julho de 24, né? Onde o preço corrigiu um pouco durante algum tempo, mas também em período de alta aqui, por exemplo, em abril de 2025, quando o preço do Bitcoin depois atingiu novas máximas históricas, né? Então, basicamente, esses picos, eles precedem essas reversões que trocam Bitcoin das mãos fracas para as mãos fortes, que passam a acumular após o pânico generalizado. Assim, o Capitulation Metric funciona como um verdadeiro termômetro do medo coletivo.
Ou seja, quando atinge níveis extremos, sinaliza que a dor dos vendedores pode ter chegado ao limite e o risco de queda adicional se torna marginal diante do potencial de recuperação. Então, quanto mais cai, mais barato fica e, consequentemente, se o ativo não mudou, fica mais interessante a compra. E é aí que as mãos fortes, digamos assim, acabam fazendo novas posições. Tem uma frase que eu gosto muito no mercado financeiro, que é o mercado financeiro, aqui a frase se aplica para o Bitcoin também, é uma máquina que tira dinheiro dos impacientes e coloca dinheiro nas mãos dos pacientes. Essa frase, obviamente, ela não se aplica para ativos ruins, então não adianta você pegar um ativo ruim e ficar abraçado com ele eterno, né, para sempre. Então, mas quando a gente fala de ativos bons, aí faz muito sentido. Se você pega um ativo bom, você prefere comprar ele na baixa do que na alta, né? Então é interessante esse ponto. Por isso que é tão interessante estudar o ativo que você está investindo e não investir em nada que você não conhece, porque se você não conhece o ativo, a tendência é que você compre o ativo na alta e venda na baixa, certo? Você está aí sendo levado por emoções, pelo que todo mundo está falando, então é uma armadilha muito comum. Bom, então seguindo aqui, né, em paralelo, o comportamento do chamado Smart Money reforça essa leitura. 99,5% dos investidores em ETFs spot de Bitcoin, né, mantiveram suas posições mesmo após uma correção de em torno de 20%. E recentemente, então, o que aconteceu? A gente viu o país, né, El Salvador, comprando grandes quantias de Bitcoin, se eu não me engano foi a maior compra da história aí de El Salvador. E a gente viu também a MicroStrategy, que agora é a Strategy, com o Michael Saylor comprando o ativo, certo? Então, grandes players estão aproveitando a promoção. A gente viu Harvard também aumentando a exposição no ativo. Então, é interessante esse movimento institucional e de baleias, certo? E também tem vários gráficos interessantes que eu vi ontem sobre o tipo de venda, certo? Tem muitas pessoas falando que baleias estão vendendo, mas tem algumas características interessantes do que são consideradas baleias ali que eu quero mostrar, mas isso vai ficar para outro vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Então, realmente, desde que começou essa queda, eu tenho dificuldade de acreditar que isso de fato é um bear market, e eu continuo aí reticente em relação a isso. Eu não consigo cravar ainda que estamos de fato no bear market, embora muitas pessoas aí estejam acreditando nisso. Foi realmente uma queda bastante significativa. Vamos voltar aqui para o preço do Bitcoin. Então, desde o topo aqui, vamos aumentar aqui o tempo do gráfico. Então, desde os 124 mil dólares até agora, já temos uma correção de em torno de 27% em dólar, o que é de fato uma correção bastante expressiva e não temos um motivo muito aparente, certo? A gente vê SP500 próximo da máxima histórica, a gente vê metais aí desempenhando muito bem, então por que o preço do Bitcoin estaria caindo, né? Não faz tanto sentido assim. Poderia ser uma correção natural, poderia ser o início de um bear market, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de cravar bear market, pelo menos por enquanto. Preço do Bitcoin em reais em 487 mil reais. Então, abaixo dos 500 mil reais, certo? E vamos voltar para o X aqui, então. Este é o gráfico atualizado. Aqui em preto, a gente tem a variação de preço do Bitcoin ao longo do tempo. E em vermelho, a Capitulation Metric, essa métrica de capitulação aí no preço do Bitcoin, que está atingindo máximas históricas. E isso pode denotar uma possível reversão muito em breve. Eu achei interessante aqui esse gráfico. Eu também acho particularmente bastante provável essa reversão. Eu acho interessante aí esse desconto no preço do Bitcoin, dado que os fundamentos, eles não só não mudaram, mas estão cada vez mais fortes. A gente tem aumento de força computacional, a gente tem aumento de adoção institucional, temos grandes players entrando cada vez mais no mercado, países, Bitcoin Treasury Companies, ETFs aí. Então, de fato, o sistema aí, o Smart Money, parece estar cada vez mais confiante na tese do Bitcoin e não o oposto. Então, qualquer correção, qualquer promoção aqui no preço do Bitcoin me parece interessante. Eu realmente não posso reclamar aqui, mas realmente fica difícil sustentar a ideia de que a gente não começou um bear market com uma queda de preço de quase 30% em poucos dias aí em dólar, mas eu de fato acho que pode haver
uma reversão aí no preço do Bitcoin. Lembrando, isso aqui não é uma dica de investimento, é um vídeo aí de 10 minutos no YouTube, vocês devem fazer aí, eu não consigo abordar todos os pontos aqui, né? Então, enfim, considerem essas informações, mas façam sua própria pesquisa também. Eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Vocês acreditam que o preço do Bitcoin vai realmente reverter depois desse pico aqui, nesse índice de capitulação, nessa métrica de capitulação? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e, novamente, né, ficar à vontade aí na seção dos comentários e, principalmente, fazer parte da área de membros para apoiar o canal aqui, certo? Aqui a gente fala sobre Bitcoin, sobre liberdade econômica, economia e investimentos. Então, se você quer levar essas ideias mais para frente, você apoia muito, ajuda muito o canal, fazendo parte da área de membros e apoiando financeiramente, dando aquele elogio sincero. Além disso, eu pretendo postar muito em breve, já estou com alguns vídeos estruturados e pensados e um, inclusive, pronto, que eu pretendo deixar exclusivo depois de um tempo na comunidade, na área de membros aí do canal, falando sobre como analisar indicadores e não cair aí na armadilha de investir com base em emoções, certo? Mas olhar alguns dados e algumas métricas que são interessantes. Bom, então, interessante esse all-time high na capitulação do Bitcoin. Quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal, mas muito em breve, pois vamos monitorar de perto aí as variações de preço de Bitcoin e de outros ativos. Vou ficando por aqui, grande abraço e até breve.